Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos! Ó, senhoras e senhores, nossa médica endocrinologista está à frente do programa Emagreça Consciendo, em breve aí, nova edição. E ela também é proprietária da clínica Ciendo Endocrinologia, Ciendo que vem de consciência. Emagreça com consciência. Olha que legal. Senhoras e senhores, doutora Poliana Gomes. Oi, Léo, tudo bem? Como vai? Nossa doutora atleta, viu, pessoal? 21 quilômetros no último domingo, em pleno aniversário de Brasília. Sim, Léo, valeu a pena, viu? Foram 21 quilômetros durante a corrida, eu fiquei pensando, o que eu tô fazendo aqui? Mas no final a gente entende, né? A gente entende que tem um propósito ali que tem a ver com saúde e tem a ver com superação, né? Então, muito com superação, né, doutora? É superação para encaixar, né, na rotina, o que é um desafio para todo mundo, né, Léo? Você ter na sua rotina o exercício físico com regularidade. Para você fazer uma prova como essa, você tem que ter regularidade. Você não pode chegar, treinar um pouquinho só e ir lá que no dia não vai conseguir. Então, isso é uma lição. Qual foi o trajeto? Foi a Esplanada. Na verdade, a gente foi para a Esplanada e foi para o Eixão também. Ok. Deu 21 quilômetros. Tá, foi um trajeto razoável, assim, vamos dizer, a nível de dificuldade, né? Sim. Você já tinha feito outras meio maratonas? Já. Você já fez maratona? Já fiz uma maratona. Ah, são 42 quilômetros, são umas 5 horas de corrida. Foi isso mesmo, 5 horas. Meu Deus! Você fez agora em quanto tempo a meia? Foi 2h15, por aí, 2h10. Muito bom, muito bom mesmo. Eu já fiz 3 meias maratonas. Olha! A sensação que eu tive às vezes foi essa também. O que eu tô fazendo aqui? Mas o pós é maravilhoso. Sim. E a semana pós-maratona, como é que tá sendo? Tá ótima, tô bem, assim, porque dá um receio, né, de ficar muito cansada, mas não, ainda bem que deu pra recuperar bem já no mesmo dia. Porque às vezes acontece do corpo pedir um descanso, Sim, né? Sim, a primeira meia que eu fiz, eu fiquei de cama no dia seguinte, porque eu tinha feito sem treinar. E aí, assim, o corpo não resiste, é difícil, é superação mesmo e depois sofre. Não é o ideal, né, fazer sem treinar. Muito bem. Semana passada eu fiz algumas aquáticas, né? Que eu fiz, segunda-feira fiz 5 quilômetros nadando, depois fiz 4, 3, 6 na sexta. Uau! E aí eu corri 10 no domingo. Aí essa semana é uma semana que eu tô cansado mesmo. Não tô morto, eu tô animado, tô bem. Mas assim, eu tô sentindo que eu tô tentando dormir um pouquinho mais cedo, né? Na hora de acordar tá sendo um pouquinho mais difícil. É um desgaste, mas né, é natural, né, doutora? É um desgaste. Foi puxado mesmo. Muito. Mas muito é bom demais, né? Depois que quem experimenta pra valer, depois não consegue ficar sem. É isso, e é saber o que está por trás, né? Tem que ter essa clareza, porque na hora, e às vezes no treinamento, né, quando você está no dia a dia fazendo exercício físico, às vezes você se pergunta, por que eu estou fazendo isso, né? Você tem que ter claro o seu propósito, que nem sempre você vai estar com vontade de treinar, mas se você tiver essa clareza, você vai continuar e vai dar certo. Hoje eu acordo, sabe, tem dia que você não acorda bem, né? Eu confesso que isso não é muito comum comigo, mas hoje eu acordei meio, com o pessoal meio down, a energia tava meio baixa, assim, emocional. Eu não tava muito bem, eu falei, por que eu tô assim, por que eu tô assim? E aí eu fui treinar, só que eu fui treinar, doutora, as nossas conversas aqui me trazem um problema bom, porque assim, eu fui treinar consciente, eu vou treinar pra melhorar a minha questão emocional. Hoje eu fui pra academia, eu fui fazer musculação, viu, pessoal? Que eu não sou muito fã, não. E ainda fui treinar a perna. Ah, que homem odeia. É verdade. Mas eu fui assim, consciente. Eu vou pra lá. Toda a questão hormonal que você fala e tudo mais, pra quando eu sair de lá, eu sair melhor. E é impressionante. Isso é científico, né, Léo? Sente bem mesmo. Nossa, eu tenho depoimento de pessoas que falam, tô com cólica, né? Olha tá só, no período menstrual e tá se sentindo super mal. Vai treinar e melhora a dor. Né? Então, assim, e é justamente sobre isso, entender que existem, talvez, algumas limitações, a pessoa que tem lesões, né? E ela vai ter que respeitar isso, mas quando a pessoa está decidida a seguir em frente, vai mesmo para academia, mesmo com a dorzinha. Por quê? Porque às vezes aquele ali vai ser o remédio, né? Então, se for algo que não digamos assim, nenhuma lesão que vá piorar com o movimento, às vezes a própria dor, quem tem crise de enxaqueca, mulher que está na TPM, tem uma tendência de parar de treinar quando ela mais precisaria. E aí ela vai buscar onde essa energia, digamos assim, tá mais ansiosa, ela busca onde? Às vezes no doce, no chocolate, na
TPM, e ela poderia intensificar, e que funcionaria da mesma forma se ela criar esse caminho de intensificar, inclusive, o exercício quando ela menos acha que dá conta, porque é possível, e eu já tenho depoimentos de mulheres que fazem exercício nessa fase com a melhora da TPM. Então, olha só, porque o mecanismo é mais ou menos parecido, tanto do exercício quanto do comer algo gostoso, que aí seria o doce, o chocolate, né? Que depois gera um certo arrependimento. O exercício... no diâmetro abdominal. Dificilmente você se arrepende. Você já se arrependeu alguma vez de ter ido nadar? Nunca, jamais. Exatamente. A Thaís está acompanhando aqui, mandou aqui, doutora linda. E aí mandou assim, não sei Obrigada. Caracas é palavrão? Não. Acho que não, né? Não. Ela botou um Caracas aqui, eu acho que tá valendo. Botou Caracas, 21 quilômetros. Não, 21 quilômetros e assim... A minha ideia é continuar correndo com o passar do tempo, né? Porque, imagina, 60 anos, 70 anos, tem muito corredor. Eu encontrei nessa meia maratona um corredor que ele tem mais ou menos uns 75 anos, e a terceira prova que eu encontro e tiro foto com ele, porque tem o pessoal que tira foto, e ele vem de São Paulo, ele não mora aqui. Eu conheci ele correndo, e a gente se encontra nas corridas e ele tá lá correndo, mais de 70 anos correndo. Que espetáculo. Viaja para correr. Olha que bacana. Com certeza a vida dele é diferente. Total. Um cara que de repente aposentou, mas encontrou um outro motivo para poder viver. No caso que dele, legal. ele tem propósito, porque ele mesmo fala, ele conta. Eu acho que são 100 o número de meias, maratonas que ele quer totalizar. E ele quer entregar isso para os netos, né? E aí ele estava nesse propósito de correr esse número, então ele viaja, ele se programa e é isso, você tem que colocar um propósito, né? Às vezes eu pergunto para os meus pacientes que estão muito desanimados, eu pergunto, vamos encontrar um propósito para você fazer o que você está fazendo? Porque se a pessoa não der nome para isso, vai chegar no dia a dia, ela vai falar, o que eu vou fazer? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou escolher assim? Então tem que ter essa clareza, e é justamente o que a gente conversa sobre a consciência, Léo. Tem que instigar isso daí, porque senão entra no piloto automático, a pessoa para de pensar e desanima ali de cuidar da saúde. Que legal isso, que legal. Vamos lá, quando você vai lá e corre, por exemplo, os 21 quilômetros, o teu propósito está ligado a uma questão, porque você falou há pouco, eu quero continuar correndo por muito tempo. Tá ligado a uma visão de futuro, assim, de como é que você quer que seja os teus próximos anos? Como é que tá isso? Léo, é o seguinte, quando você faz uma prova dessa, que é desafiadora, no caso, cada um tem um desafio, né? O meu desafio pessoal é porque eu já corro 10 com uma certa facilidade, então 21 é o desafio. Quando eu penso em correr novamente meias maratonas e não parar, é o que isso representa. Você sabe que no militarismo, quando você faz um curso, você recebe um brevet, né? Você recebe como um broche, né? Que você coloca na farda, e por onde você andar, as pessoas vão ver, olha, ele fez o curso tal, ele fez aquele curso tal. E aquilo é como se você não precisasse falar muita coisa. A pessoa entrou no recinto, né? E você já percebeu, você não precisa ler o currículo da pessoa, você já percebeu que é uma pessoa diferenciada. Para mim, fazer esse tipo de coisa é como se fosse um brevet, só que é um brevet interno, né? É um brevet para mim, né? É um brevet que ninguém tá vendo, mas eu sei. É como se fosse um atestado no final. E eu acho que é isso que todo mundo que tá ali na corrida tem no final, né? Nós somos diferenciados, nós fizemos isso daqui. Então, não que a pessoa que não está fazendo não seja, mas ali é um atestado. E eu acho importante as pessoas buscarem isso, buscarem ter um atestado de capacidade, um atestado de que elas deram conta, porque isso vai trazer os próximos, né? Eu já fiz uma maratona lá atrás, por mais que de repente em algum momento eu não esteja no mesmo nível, eu já fiz. Então isso ajuda para a pessoa continuar fazendo, né? Então eu acho que é importante buscar isso na área da saúde também, né? Você ter uma forma de guiar digamos, essa construção de uma mentalidade. E é sobre isso, porque você sabe, Léo, que a mentalidade que leva a pessoa a mudar os hábitos, a cuidar, por exemplo, a pessoa que tem diabetes ou que está com obesidade, é essa mentalidade de entender que em algum momento ela vai precisar mudar o que levou ela a ter uma doença, por exemplo, a estar com uma doença. Num primeiro momento, a pessoa às vezes entende que ela precisa de um tratamento, né? Então, assim, eu acho que esse é o primeiro passo. Eu acho que se eu for falar assim, quem que é o seu público? O meu público são as pessoas que precisam, né, de um tratamento porque já entenderam que querem mudar. Só que
num primeiro momento, esse querer mudar, ele é relativo, porque às vezes a pessoa está na consulta, mas ela ainda não entendeu que ela vai ter que mudar, por exemplo, um aspecto que é comum, por exemplo, nos pacientes que estão com obesidade, que é aquela pessoa que gosta de fazer do jeito dela as coisas, tudo. Digamos assim, olha, eu gosto de acordar a tal hora, eu não gosto de tomar café, eu não gosto de fazer isso. Então, ela está muito presa à vontade dela. E isso levou ela ao excesso de peso. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, e às vezes a pessoa também acabou desenvolvendo diabetes em decorrência disso. Em algum momento durante o tratamento, ela vai entender que para ela ter um resultado sustentado, ela vai ter que abrir mão dessa vontade. Que é a vontade do meu querer. Que em alguns momentos ela vai fazer coisas que ela não quer. Inclusive delegar essas escolhas a um profissional, seja um profissional médico, um profissional nutricionista, um educador físico, para que essa pessoa fale para ela o que ela vai ter que fazer. E isso é um desafio, porque nem todos na fase, por exemplo, de emagrecimento, falando sobre emagrecimento, nem todos estão na mesma fase, digamos assim, de mentalidade. Alguns já entenderam e já conseguem, por exemplo, meio que cumprir orientações, né? Então, assim, você falou, eu vou fazer igual você falou, mesmo não querendo, mesmo não concordando muito, eu vou testar. Já outros ainda não chegaram nessa fase, ainda estão naquele processo que, eu quero decidir, eu sei o que é melhor para mim, isso aqui eu não gosto de fazer, isso eu não gosto de comer, e vou levando o meu tempo. Doutora, fala só um pouquinho mais a respeito disso. Assim, você já comentou alguma coisa em outro momento? Acho que foi um pouco mais superficial essa fala. Se você pudesse falar um pouquinho, me assusta essa fala, porque eu tô imaginando assim, uma pessoa foi ao médico, foi ao endocrinologista, ela tá com um problema. Eu já imagino que uma pessoa dessa foi até a sua clínica, no seu consultório, porque alguma coisa muito grave tá acontecendo. Sim. Né? Ela senta diante de você passa para ela como é que deve ser feito o tratamento, ela fala, eu não gosto, eu não quero? Sim, acontece. Ele tá falando de um adulto. Acontece isso e acontece mais. Às vezes já acontece. A gente sabe, Léo, que a gente está numa fase de muita informação, né? Redes sociais, internet. Okay. Então, às vezes, já vem a pessoa, já vem com um plano dela. Assim, eu quero usar tal hormônio, eu quero usar tal remédio. E, às vezes, não, assim, pelo perfil mesmo, já abre mão de ouvir a opinião e só quer... Nesse sentido, o que for colocado diferente disso, a pessoa não quer seguir. Então, tem os dois lados. Tem a pessoa que ouve, mas não concorda e não segue. E tem a pessoa que já vem com o plano dela e não abre mão de mudanças. Só que isso, Léo, às vezes, para outros profissionais que não trabalham nessa área, às vezes é um confronto, né? Como assim? Você me procurou e você agora não quer ajuda? Esse é o meu dia a dia. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas que chegaram ao excesso de peso, na verdade, elas precisam de ajuda, só que elas não sabem. Elas não estão vendo isso. Então, por exemplo, eu estou conversando com você sobre isso, mas isso não é uma percepção real das pessoas que me procuram, que em algum momento elas vão ter que mudar essa mentalidade, que é esse perfil de pensamento ou de comportamento que levou ela ao excesso de peso e que ao longo do tempo ela vai conseguir mudar isso e isso vai fazer com que ela tenha mais resultado. Que é igual, eu te dou o exemplo também da paciente mulher que busca, em primeiro lugar, vamos supor, a parte estética, e aí já começa um tratamento já pela cirurgia plástica, vamos supor. A grande maioria das mulheres que vão assim, elas não passaram ainda pela mudança de mentalidade e elas realmente querem acreditar que basta a cirurgia plástica que ela vai conseguir depois manter sem essa mudança, né? Sem essa mudança de mentalidade. E aí, quando ela, de repente, fez a cirurgia e vem para mim e é proposto, né, essa mudança de mentalidade, e para ela é muito mais difícil, porque o mais fácil, em tese, ela já fez e ela não quer continuar nesse processo, para mim, eu não estranho do ponto de vista de achar, que confronto, como assim? Porque é um processo. As pessoas que chegam a esse excesso de peso, elas precisam de tempo, né, para mudarem isso. E elas estão do jeito que estão porque ainda não passaram pela mentalidade. Se a minha profissão, meu papel como endocrinologista é ajudar essas pessoas, eu sou a última que posso criticar ou achar ruim isso. Pelo contrário, porque elas
são as pessoas que buscam ajuda e é o perfil que eu mais quero ajudar. Então, eu faço a leitura e busco onde eu posso entrar para justamente ajudar a ter o resultado que a pessoa deseja da forma consciente, né? Da forma que realmente ela vai emagrecer e vai se manter mais magra. Então, é todo um processo que é feito e não é feito em apenas uma consulta, né, Léo? Então, assim, por mais que às vezes exista também um padrão imediatista, nessa busca do resultado, a verdade é que não vai acontecer numa consulta só. Tudo que ela precisa não é uma receita. A receita ela faz parte, mas vai ser um processo de mudança de mentalidade que, se fosse possível fazer sozinha, a grande maioria das pessoas já teria feito. Então, é sobre isso, é sobre um processo que é aí que vale a pena, por exemplo, a pessoa escolher um profissional, né? Eu falo sobre a endocrinologia porque é uma área que entende de hormônios e é justamente a maior dúvida quando as pessoas começam a engordar, o porquê estou engordando, e que vai saber guiar ali esse processo de emagrecimento com segurança, mas que a partir do momento que a pessoa entendeu, eu não consigo me manter saudável sem esse acompanhamento, e isso não é ruim, isso é um primeiro passo nessa mudança de mentalidade, porque quando isso não acontece, é quando você vê as pessoas que emagrecem muito e voltam a reganhar peso. Na hora que eu tô trazendo alguém, eu tô falando, me ajuda porque eu preciso. Exatamente. Ou seja, já quebrei uma barreira aqui, né? Eu tenho resistências para mudança, mas se alguém puder me ajudar, quem sabe? Vamos dizer assim, é mais ou menos por aí, em alguns casos, pode ser? Porque é como se, assim, da mesma forma, a pessoa que está regularmente, independente do que foi do que foram os últimos dias de tratamento, se ela conseguiu fazer exercício ou se ela não conseguiu fazer exercício, ela vai lá e se expõe à bioimpedância, né? Porque é uma exposição. Sim. Você já viu, Léo, que muitas vezes as pessoas que estão acima do peso, elas evitam a balança? Fogem da balança? O que é isso? Mentalidade. Ou seja, enquanto elas estiverem fugindo, infelizmente, não vai ter emagrecimento. É como quem está com um problema financeiro que foge de olhar para as próprias finanças. Exatamente. A gente não gosta de mexer naquilo que é ruim. Agora, doutora, a gente traz uma coisa tão interessante na tua fala, porque não há dúvida de que um dos grandes desafios do ser humano é a mudança. Nós temos resistência natural à mudança. Qualquer mudança. Sempre quando há uma mudança, a gente fica um pouco resistente. As pessoas têm um certo receio do processo da mudança e às vezes uma dificuldade de enxergar o que vai vir pós-mudança. Ou seja, o teu trabalho, aí a gente volta numa situação, uma questão que a gente já conversou outras vezes, que é quando o teu trabalho extrapola, entre aspas, a medicina voltada para a questão física só. É isso mesmo, né? Sim, sim, com certeza. Porque assim, quando eu falo de um atendimento além, né, do que por exemplo, uma constatação de uma doença, uma análise de um exame médico e uma prescrição de um medicamento. Em tese, o trabalho médico, né, que é cuidado físico mesmo, seria mais voltado a isso. Fazer um exame clínico, avaliar os exames laboratoriais, os exames de imagem, concluir um diagnóstico e emitir uma prescrição de tratamento. O que acontece é que hoje, a medicina, a gente entende que o resultado ele não depende só disso, né? Existe uma relação, e isso é comprovado até com remédio. Se o paciente não estiver acreditando que aquele remédio vai ter o potencial de curar ele, a chance dele realmente ter o efeito previsto é menor. E com a consulta é a mesma coisa. E você consegue pegar essa fala aqui, por favor? Meu Deus do céu, doutora, que coisa impressionante. Porque a gente fala, por exemplo, do placebo. Exatamente. Né? Deixa eu tomar um comprimido placebo aqui. Aí a pessoa pega um comprimido, né, engole. Em alguns casos, por exemplo, tô com dor de cabeça. Algumas pessoas, elas deixam de ter dor de cabeça, mesmo não tomando remédio, mas acreditando que está tomando. Exatamente. Isso acontece. Agora, você pode repetir sua fala, só porque eu queria que a gente registrasse esse momento, por gentileza. Isso. Com a consulta médica, Léo, também não é diferente. Se o paciente, hoje, ele vai numa consulta e ele já conhece aquele profissional, seja por uma indicação, né, de alguma pessoa que teve resultado, ou porque ele pesquisou, sabe que o currículo do médico, o médico tem uma formação boa. E durante a consulta, o paciente identifica isso, um cuidado, uma percepção, digamos, de certo comprometimento do profissional médico com o resultado do paciente. Se ele conseguir estabelecer ali essa relação,
o paciente vai ter mais resultado. Então, faz parte, né, do cuidado médico, da consulta médica, esse estabelecimento de confiança, porque às vezes a mesma receita vai produzir um resultado diferente a depender do profissional médico. Então, essa confiança, ela é fundamental. Então, quando eu falo assim que queira ter o seu endocrinologista, é porque isso faz diferença. Eu sinto a confiança que meus pacientes têm, por exemplo, eles estão com a dúvida, são pacientes que já são acompanhados há muito tempo. Então, eles têm uma dúvida com relação a um remédio ou com relação, então, eles entram em contato comigo porque eles confiam e aí, a partir daquele momento, ele tem um resultado melhor. Por quê? Porque agora ele sabe que, mesmo quando ele está sozinho, ele está sendo acompanhado por uma médica. Se precisar de alguma coisa, ele vai entrar em contato e vai resolver. Então, mesmo eu não estando ali 24 horas com os pacientes durante o processo de emagrecimento, ele tem essa sensação, durante o processo de emagrecimento, de que ele não está sozinho. E o que mais atrapalha as pessoas, né, que às vezes estão nesse processo, nesse desafio de emagrecer, é se sentirem sozinhas. Às vezes em casa as pessoas não estão apoiando, seja porque não contribuem, né, com a relação à alimentação e aí acaba bagunçando, digamos assim, a dieta, ou com relação a facilitar o acesso ao exercício e tudo, mas o paciente que com o tempo ele estabeleceu esse vínculo de confiança com um endocrinologista, ele vai ter mais resultado, porque tem paciente que fala para mim, doutora, você viajou comigo, porque eu lembrei de você todos os momentos. E isso é bom, né? Porque é um sinal, assim, que ele está sendo ajudado de alguma forma. Por quê? Porque durante a consulta a gente conversa uma aliança sobre isso. Olha que coisa incrível, eu devia ouvir sua voz. Porque a gente já conversou, ele sabe mais ou menos o que é fato sobre o emagrecimento. Então ele não vai mais ter aquele pensamento que ele tinha antes, porque assim, viajar de férias está tudo bem, eu posso ficar sem fazer exercício nas férias, não, eu posso comer do jeito que eu quiser. Então a gente brinca, mas é sério. De fato, os pacientes que estão sendo acompanhados com regularidade, é por isso que vale a pena ter o seu endocrinologista, porque às vezes a pessoa vai aqui, depois vai em outro lugar, depois vai em outro lugar e ela está perdendo em termos de potencial de emagrecimento mesmo, de resultado. Doutora, você já trabalhou na parte educacional? Já deu aula? Não. A gente trabalha com várias vertentes aqui no Doses Milionárias, né? Uma delas é a educação. E a gente tem, toda terça-feira tem educador aqui e toda segunda-feira. Então, de escolas internacionais, a gente já recebeu todos os diretores, grandes escolas de Brasília, Sigma, Marista, que às vezes eu esqueço o nome, me perdoem. Mas os diretores já vieram aqui, a gente está mais de um ano recebendo diretores e coordenadores de escola e tudo mais. E uma das teclas que volta e meia os educadores trazem é o poder da educação vinculado a essa questão de vínculo emocional. Uma empatia, né? A empatia. Por exemplo, quando eu gosto do professor, a minha tendência é aprender melhor aquela matéria. Que é o que você traz, porque você está falando de relacionamento. Sim. Né? Ou seja, quando a pessoa estava de férias, num momento agradável, ela lembrou de você, mas não como algo pesado. Tanto que ela chega aqui e fala, doutor, você viajou comigo. Foi como algo agradável. Né? Então, assim, é incrível, porque o teu processo de trabalho, eu vejo como um processo educativo. Sim. Não tem como ser diferente. E passa de uma reeducação alimentar, dentro da visão que às vezes a gente tem de reeducação alimentar, porque você trabalha a mentalidade, você trabalha a emoção, você trabalha vínculo, aí você trabalha também a questão da alimentação, mas você trabalha com hábitos e muitas vezes até a forma da pessoa utilizar um medicamento, até a gente está falando até uma educação até a nível de movimento. Sim. Que a pessoa vai para um processo de agora vou para atividade física e tudo mais. Acaba sendo um trabalho muito... Como é que a gente fala assim? Não é a palavra... Talvez a palavra não seja essa, mas ali um trabalho quase que pleno para que a pessoa possa ter o resultado que precisa, então. Sim, e por quê? Porque do outro lado ali, às vezes a pessoa não está vendo e eu estou vendo que existe um grande potencial de ter mais resultado do que a pessoa tá tendo. Só que às vezes, a depender da pessoa, ela não acredita mais nela. Então ela já está numa fase de que muitas tentativas frustradas. E eu vejo assim do outro lado, bom, se essa pessoa tem, digamos assim, dons, tem habilidades para fazer outras coisas e que ela não está conseguindo, em tese, só a única coisa que ela não está conseguindo é emagrecer. Se eu for capaz de captar, né, essa energia que a pessoa tem boa em, às vezes, numa área que ela
já tem o conhecimento e ela ainda acha que ela não é tão boa assim para conseguir manter um peso, eu sou a pessoa que tô ali para mostrar isso para ela. É igual a pessoa assim, eu tô vendo uma pessoa que não tem um espelho e eu vou mostrar esse espelho. Olha, você consegue, você dá conta. E aí a ideia é só que eu preciso de um pouquinho de abertura para essa pessoa confiar, que é justamente isso. E entender que é um desafio passar para a pessoa a informação de que eu tô ali para ajudar, no sentido assim, vai dar certo, entendeu? Esse caminho vai dar certo porque até então o seu caminho não deu. Então, isso é estabelecido durante o tratamento, né? Você compra o tratamento junto. Sim. Assim, doutora, eu vou fazer um elogio aqui, sabe que eu sou teu fã, né, doutora? Obrigada, Léo. Mas assim, eu acho tão bacana, são palavras minhas aqui agora, viu, pessoal? A gente tem uma palavra que tá meio que na moda, que é a autorresponsabilidade. Sim. A gente sabe do valor da autorresponsabilidade. Mas, infelizmente, alguns profissionais se utilizam, e aí a gente pode abrir isso para desde um coach, a um profissional da área médica, um professor, ou um preparador físico, ou até um comunicador. Eu posso me valer, ou um líder de uma empresa, eu posso me valer da questão da autorresponsabilidade no sentido de eu querer lavar as minhas mãos. Que era o que você poderia fazer. Se eu vou passar aqui, o remédio você tem que tomar, agora a responsabilidade é sua, né? A gente precisa tomar muito cuidado com essa palavra. Porque é diferente quando você fala assim, quer saber, eu vou acolher. Eu vou abraçar. E eu vou comprar essa responsabilidade junto com você. Sim. Porque na hora que você tá falando, que vem na minha cabeça assim, quando essa pessoa começa a emagrecer, o que muda na vida dela? Porque você trabalha a autoestima dela. Sim. Na hora que ela começa a emagrecer, ela vê que ela pode, o casamento melhora, a relação com os meninos melhora, no trabalho melhora. Eu imagino que isso tudo transborde, às vezes, do trabalho que está sendo feito ali contigo, né, doutora? Exatamente. Às vezes são pessoas que já têm um sucesso profissional, tão bem na família, mas a ideia é falar que dá para melhorar ainda mais. Se você já está bem, né, nas áreas que você gostaria de estar, mas a saúde ainda não está tão sendo vista como prioridade, a hora que você colocar a saúde como prioridade, o que já tá bom vai ficar ainda melhor. Que é a ideia de prevenção, Léo. Que é justamente, às vezes eu vejo o paciente quando eu prescrevo um medicamento e usualmente muitas pessoas não gostam de remédio, né? Ah, não, mais remédio e tudo. Mas eu explico para a pessoa que em tese, aquele medicamento é um medicamento para prevenção. Pode ser que você, na verdade, nem precisava desse remédio, mas vai que você ia ter tal problema daqui a 10, 15, 20 anos, a gente está usando para prevenção. E eu vejo que a pessoa vê de uma forma mais leve. Eu vou usar, talvez, para prevenir algo que poderia acontecer daqui a 5, 10 anos. Então, é para melhorar algo que hoje eu estou bem, mas é para que no futuro eu continue bem. E é justamente isso. A saúde, a ideia é que as pessoas melhorem para que as outras áreas da vida dela fiquem ainda melhor. Olha, não é aquela bacana. coisa de esperar a pessoa estar mal, porque querendo ou não, Léo, a hora que a saúde cair mesmo, vai cair todas as áreas juntas. E a gente não precisa esperar isso acontecer para saber a influência e o impacto que a saúde tem nas outras áreas, né? Doutora, quantas pessoas que você recebe lá que chegam frustradas porque tentaram de tantas formas emagrecer e que porque faltou, às vezes, uma doutora Poliana Gomes para pegar na mão e falar, eu compro seu desafio contigo e de repente estão assim, poxa, doutor, tô vindo aqui, mas nem sei mais se eu tenho jeito. Léo, assim, na verdade, é a grande maioria das pessoas, né? Por quê, Léo? Porque para todos, e aí eu não falo só sobre tratamento de peso, eu falo para as pessoas em geral, se manterem constantes, né, em algo que ela decidiu lá atrás, é um grande desafio. Então, mesmo que a pessoa tome uma decisão inicial de se cuidar e ela tem um resultado, essa constância ela depende muito desse desenvolvimento dessa mentalidade, mas ela não é igual uma coisa que você compra e é sua para sempre, você não precisa alimentar mais. Essa transformação de mentalidade, ela vai ter que ser alimentada. Então, por exemplo, quando eu falo do programa de emagrecimento da clínica, é uma chave real que a pessoa vai usar, vai catalisar o resultado dela, vai acontecer mais rápido, mas que ela vai ter que alimentar aquele processo. Por quê? Porque se ela não tiver formas de alimentar aquele processo, ela vai ter reganho de peso. Então, como o maior desafio é continuar alimentando esse processo. E aí, durante o tratamento para emagrecimento, falando sobre obesidade mesmo, eu falo que é a mesma coisa da pessoa que é hipertensa, vai ter que ficar de tempos em tempos indo ao consultório para checar a pressão, para fazer exames. A pessoa que já teve excesso de peso, ela vai ter que continuar naquele processo para alimentar essa mentalidade, porque senão ela se perde. Então, é justamente sobre isso. Então, hoje a gente fala, emagreceu, mas não mudou a mentalidade, vai
reganhar peso. Mas não é uma chave que você compra e que ela é sua para sempre. Você comprou e você nunca mais vai mudar a mentalidade. Você vai persistir naquele processo. Então, é você ter como prioridade a sua saúde e saber que você vai ter que ter estratégias ao longo do tempo para que essa mentalidade não seja, digamos assim, colocada em esquecimento, né? Porque às vezes tem muita gente que já entendeu e esquece, né, Léo? Em tudo na vida. Eu sei que é assim, eu sei que é que funciona, mas esqueci. Por quê? Porque faltou essa alimentação, né? E eu tô ali justamente, né, para isso, que é para ajudar essa alimentação, sabendo que lá na frente vão ter buracos, né? Vão ter desafios, vão ter obstáculos, e que se a pessoa não tiver isso, ela vai acabar caindo de novo. É espetacular. Isso é tão poderoso. A gente já estourou nosso horário aqui, mas eu preciso falar. Eu tenho um cunhado meu, doutora. Ele não era sobrepeso, ele tava um pouquinho gordinho, mas não obeso. Mas ele foi lá, começou a fazer uma faculdade, tava com uma dificuldade, persistiu na faculdade. Aí depois foi cuidar do peso, ficou bonitão. Aí começaram a chamar ele pra fazer alguns trabalhos de publicidade. Olha. Aí teve a oportunidade de fazer, terminou a faculdade, teve a oportunidade de fazer um concurso, passou no concurso e agora tá até morando fora de Brasília. Uhum. Mas a vida dele passou por uma virada em 2, 3 anos. Ou seja, isso que você falou, às vezes a pessoa começa a encaixar as coisas e uma delas é a questão física, que a vida dá um boom. E que de repente parece que tudo muda. Porque ele mudou a mentalidade, não foi só pro peso, foi com relação a outras coisas também, né? Eita, Muito bom. Próximo 21, vamos junto? Uau, vamos! Com certeza vai ser esse ano, então se prepare. A partir de setembro ou outubro, já tem uma nova meia. Que não seja das pontes, eu acho que já foi esse ano, né? Eu acho que já. Eu já fiz essa daí. Tem subida demais. Já fez essa? Não fiz. Ela é linda, mas tem muita subida. Não. A gente escolhe outra. Se for aquela que era da Easy, que eu acho que mudou de nome. Tem muita descida, aquela ali é boa. Ótimo. Doutora, quem quiser te conhecer, pegar na mão pra valer, pra quem sabe até mesmo superar frustrações. Talvez você esteja acompanhando aqui, passou já por tanta frustração, tentou tantas vezes. Desiste não. Conversa com a doutora Poliana Gomes. Como é que as pessoas podem fazer, doutora? Você pode entrar em contato, a clínica Ciendo no Instagram, @Ciendo-Endocrinologia. E aí você pode entrar lá, você vai ter o link da bio com o WhatsApp, que é 61 999 11 3067. 61 999 11 3067. Maravilha, Thaís Ataíde tá mandando aqui, doutora, eu não perco seus conteúdos. E a minha meta é fazer acompanhamento com a senhora. Muito bom, estamos aqui. Venha. A gente vai se despedir aqui da doutora Poliana Gomes, todo mundo fininho aqui. A gente volta com o Mário Rondon, da Futuriza Educação Corporativa, para falar sobre, olha só, ele que foi, ele já foi piloto de avião por muito tempo, tanto na Força Aérea quanto piloto comercial, e o tema dele é plano de voo para produtividade, maximizando seu tempo e do time com técnicas eficazes. Mário Rondon, logo depois do break. Doutora Poliana Gomes. Muito bom, obrigado, doutora. Eu que agradeço. Vambora, pessoal.